Olá, pessoal dos terceiros anos. Hoje nós vamos fazer a nossa correção da atividade da aula 3 sobre os ciclos biogeoquímicos. A primeira questão é uma questão que já foi colocada no exemplo, né, da aula. Então, a resposta seria a letra A, redução da flora, né? Na aula eu já expliquei, né, em relação à questão. A segunda questão também foi usada como exemplo na aula, e no caso seria a letra B. A terceira questão, ela diz assim: o ciclo do carbono na natureza pode ser representado simplificadamente da seguinte maneira. Os números de 1 a 5 indicam respectivamente. Então, ele mostra aí um ciclo, tá? De uma forma bem simples mesmo, como ele disse, e ele numerou de 1 a 5. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, o 4 e o 5. E ele quer que você diga quais são esses processos. Então, assim, sempre que vocês pegarem essas questões em relação a carbono, ciclo de carbono e ciclo de oxigênio, a primeira coisa que vocês têm que se atentar é onde é que ocorre a mudança de um para o outro. Porque quando eu tiver gás carbônico passando a oxigênio, é fotossíntese. Quando eu tiver oxigênio passando a gás carbônico, é respiração, de uma forma bem simplificada, tá? Então, ele mostrou aqui, ó, o gás carbônico, no 1, sendo incorporado pelos vegetais e virando 2. Então, o processo que o gás carbônico é incorporado pelos vegetais é a fotossíntese, tá? E depois, na fotossíntese, pera, cadê o negocinho que sumiu? Pronto, aí eu tenho 2, vai para os animais, né? No 5, eu tenho aqui passando a ser combustíveis e os decompositores. Então, aqui seria, né, no processo de decomposição. E esses combustíveis voltando aqui, no caso, a queima, né, para a atmosfera virando CO2. Esses decompositores também voltam aqui, né, para a atmosfera através do 3. Então, vamos ver qual item que se encaixa. Ó, no primeiro que eu falei aqui para vocês, o CO2 passando para os vegetais é a fotossíntese. Então, a gente já eliminaria a letra B e a letra C, só sobraria o item A, D e E. No segundo, a gente tem os vegetais. O que é que os animais vão fazer em relação aos vegetais? Eles vão se alimentar, eles vão se nutrir. Então, o 2 seria nutrição. Aí eu já elimino o D e eu já elimino o item E. Então, ficaria 1, fotossíntese, 2, nutrição, 3, respiração, né, que os decompositores vão respirar, eles são heterotróficos e vão liberar CO2 na natureza. 4, a combustão, que vai acontecer aqui dos combustíveis fósseis, né, a queima dos combustíveis fósseis. E o 5, a morte. Aqui, no caso, quando esses animais e as plantas, os vegetais morrem, que ou vão para virar combustíveis fósseis ou decompositores, né? Ser decompostos, no caso. Então, aí, no caso, fica o item A. Quarta questão. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de N2 que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. Lembra lá que eu falei das bactérias, né, que ficam na raiz das plantas. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela. Então, ele quer saber como é que os animais vão conseguir o nitrogênio. Lembra lá do ciclo do nitrogênio? Os animais, a gente não pode, através da respiração, apesar de ele falar que o N2 tem grande quantidade na atmosfera, mas a gente não consegue absorver esse N2 através da respiração. A gente precisa se alimentar de plantas ou de outros animais que já se alimentaram de plantas para ter acesso a esse nitrogênio. Então, como é que os animais vão garantir a necessidade de nitrogênio? Através da transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Então, através da alimentação. É o item D. Quinta questão. O etanol é considerado um biocombustível promissor, pois, sob o ponto de vista do balanço de carbono, possui uma taxa de emissão praticamente igual a zero. Entretanto, esse não é o único ciclo biogeoquímico associado à produção de etanol. O plantio da cana-de-açúcar, matéria-prima para a produção de etanol, envolve a adição de macronutrientes como enxofre, nitrogênio, fósforo e potássio, principais elementos envolvidos no crescimento de um vegetal.
O nitrogênio incorporado ao solo, como consequência da atividade descrita anteriormente, é transformado em nitrogênio ativo e afetará o meio ambiente causando. Então, ele quer saber esse nitrogênio que foi incorporado ao solo, né, como consequência dessa atividade aí para produzir o etanol, ele é transformado em nitrogênio ativo e vai afetar o meio ambiente causando o quê, né? Como é que esse nitrogênio vai afetar o meio ambiente? Item C, a contaminação de rios e lagos devido à alta solubilidade de íons como NO3, né, que no caso é o nitrito, e NH4, que é a amônia em água. Então, aí, no caso, seria o item C. Obrigada, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima correção.